Bom dia! Vamos a mais uma oficina da Olimpíada de Língua Portuguesa com o tema Poetas do Povo. Falando em poeta do povo, temos que lembrar de Patativa do Assaré, nosso ilustre conterrâneo cearense, que mesmo sem estudar, aprendeu a fazer belos cordéis, que é uma referência dentro do Brasil e também fora dele. Ele escrevia os seus poemas em forma de cordel, muito conhecido no nosso Nordeste. A literatura de cordel é uma manifestação literária tradicional da nossa cultura popular brasileira, principalmente no Nordeste. Esse tipo de manifestação tem como principais características a oralidade e a presença de elementos da cultura brasileira. A cultura nordestina é incrível e muito diversificada. O cordel surgiu como uma forma de expressão da cultura popular em um período onde muitos nordestinos saíram de sua terra natal e migraram pelo Brasil em busca de melhores condições de vida e para fugir da seca. O cordel se caracteriza pela declamação de poemas. A forma mais comum de apresentação desse cordel é em formato de folheto. Esses folhetos são pequenos livros com capas de xilogravura. Os textos rimados dos cordéis são vendidos em feiras livres. Ficam expostos, pendurados em cordas. Por isso, recebem o nome de livro de cordel. Os desenhos feitos no cordel são produzidos através de uma técnica especial chamada de xilogravura. Xilogravura é a arte e a técnica de fazer gravuras em relevo sobre madeira. Mas como fazer um cordel? Agora você verá algumas dicas, porque o cordel é um tipo de poema e nós já estudamos os poemas aqui. Para fazer um cordel, você precisa escolher o tema e conhecer o tema que você escolheu. Então você tem que pesquisar para saber sobre o que você vai falar. Os versos são cada linha do poema e juntos os versos formam os estrofes. Existem os cordéis, na sua maioria, são feitos por 6 versos, mas nós iremos fazer uma quadrinha, que é uma estrofe formada por 4 versos. Os versos, eles também contêm rimas, que para rimar você precisa combinar a terminação das palavras. Você vai rimar A primeira linha com a terceira e a segunda linha com a quarta. Dessa forma, você estará fazendo a rima do cordel. Métrica é o tamanho do seu poema, o tamanho de cada linha, de cada verso do seu poema. Ele é chamado de métrica. E dentro da métrica está a sílaba poética, porque cada verso você vai contar as palavras que formam os versos. E os versos, eles devem ter a mesma quantidade de palavras, que nós chamamos de sílaba poética, é a combinação dessas palavras. Oração e coesão, porque o seu cordel, ele deve contar uma história, e essa história ela tem que fazer sentido. Você não pode escrever qualquer coisa sem que haja uma sequência dos fatos. Tem que ter um começo, um meio e um fim. Veja agora um exemplo. Para escrever um cordel é preciso inspiração, ter o seu tema na mente, pegar um lápis na mão e deixar que a poesia transborde do coração. Então, eu tenho aqui
um estrofe de 6 linhas que está rimando a segunda linha com a quarta linha com a sexta linha, com uma sequência lógica. Esse pequeno verso, ele é da poetisa Anne Caroline. Mas nós iremos trabalhar quadrinhos divertidos com o poema O Buraco do Tatu. Assim teremos noção de ritmo, criando quadras com base nesse poema. Observe, ele parece um trava-língua, faz uma brincadeira divertida. Vamos fazer a leitura do poema. Observe a quantidade de estrofes, de versos e as rimas. O buraco do tatu. O tatu cava um buraco à procura de uma lebre. Quando sai para se coçar, já está em Porto Alegre. Nesse primeiro estrofe, nós temos 4 versos. E a rima está no segundo verso, lebre, e no quarto verso, alegre. Os 3 estrofes começam da mesma forma, o tatu, falando do tatu. Então, crianças, agora é com vocês. Assista o vídeo do poema e faça a atividade, porque os poetas da escola são vocês.